A palavra de Deus nos fala no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Depois, no versículo 7, ele disse: esforça-te, esforça-te, no versículo 7. Aleluias, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Talvez você esteja neste momento aí com alguns sonhos sem realizar. Eu quero te dizer que Deus ainda realiza sonhos. Josué, ele teve um momento de tristeza, de angústia, de decepção, porque seu líder, Moisés, ele faleceu ali no meio do caminho, antes mesmo deles entrarem à terra prometida, antes deles chegarem até Canaã. E o próprio Deus, então, ele chega até Josué e diz: esforça-te, Josué, tem muito bom ânimo, porque eu ainda vou te conduzir à terra prometida. E eu quero te falar sobre os segredos de um conquistador. Um dos segredos de um conquistador é ser forte. A Bíblia nos fala, sem dúvida, que a força é a ferramenta indispensável na vida de um conquistador. E quando Deus diz para Josué: esforça-te, o Senhor não estava exigindo de Josué apenas força física, mas ele estava falando sobre uma força interior, pois o homem fortalecido no seu interior vale muito mais do que aquele que possui apenas um amontoado de músculos, né? Então, o Senhor estava falando sobre uma força espiritual, uma força além dessa força física. E o Senhor, neste momento, está dizendo assim: Ele tem sonho para realizar na sua vida. Ele tem sonhos para realizar na sua caminhada. Talvez você esteja aí com seus 40 anos, 50, e falando assim: puxa vida, o meu tempo passou. O tempo que eu poderia produzir talvez fosse na minha juventude, de 15, 20, 25, 30 anos. Não. Deus ainda realiza sonhos. Ele ainda tem grandes coisas para realizar sobre a tua vida, sobre a sua carreira, sobre o seu potencial. E Ele precisa da sua força carnal, mas Ele precisa também da sua força espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto, outro segredo de um bom conquistador é ser corajoso. Além de você ser forte, você agora tem que ser corajoso ou corajosa. Todos os grandes conquistadores da história, eles foram homens e mulheres corajosos. E quando faltou coragem para Baraque, sobrou coragem para Débora, faltou coragem a Jael, lá em Juízes capítulo 4, versículo 4 ao 9. E quando faltou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, faltou coragem aos 22.000 homens, sobrou coragem a Gideão e aos seus 300 homens, para quê? Para derrotarem os midianitas, que está ali em Juízes, capítulo de número 7, versículo 3 ao 7. Então não pode lhe faltar coragem. Não pode faltar coragem, não pode lhe faltar uma coragem espiritual. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ir à frente. O inimigo vai vir para tentar parar, para roubar seus sonhos, para roubar sua carreira. Ele vai tentar parar para roubar seu casamento, para roubar seus filhos, levar seus filhos a cativo. Mas não pode lhe faltar coragem para você lutar. Não pode lhe faltar coragem para você permanecer fiel. Quando faltou coragem para Saul e todo o seu exército para enfrentar os filisteus e o seu duelista, sobrou coragem a um jovem pastor chamado Davi. Para quê? Para vencer e derrotar o gigante Golias, que está ali em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 a seguir. Então não pode lhe faltar coragem, não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, não importa a sua espessura, se você é gordo ou magro, o que não pode lhe faltar é coragem, é audácia, é autoridade que vem do alto. Então Davi, ele não olhou para nada, ele não olhou para as situações que todos estavam vivendo, ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do grande Deus que depositou sobre ele aquela coragem.
quando ele disse assim, olha a promessa do Senhor, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha, não temas, o Senhor diz para Josué. E nós temos aí o terceiro segredo de um conquistador, é ser orientado pela palavra do Senhor. E isso o Senhor deixou bem claro a Josué, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Josué, ele foi bem sucedido, porque ele seguiu corretamente essa instrução que o Senhor lhe passou. Olha, Davi sempre buscava a orientação da palavra do Senhor. Davi sempre, antes de partir para suas conquistas, ele sempre buscava orientação. E é por isso que ele sempre foi bem-sucedido. A palavra do Senhor é a bússola que nos orienta, que nos guia. Louvado seja Deus. É esse escudo, né, que ele coloca sobre as mãos daquele que confia nele. Toda a palavra de Deus é pura e nós não podemos esquecer que Salomão também, em Provérbios capítulo 30, versículo 5, ele escreveu, né? Toda a palavra de Deus é pura e aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E os conquistadores, eles precisam ter força, coragem, precisam ter ânimo e orientação da palavra de Deus para serem bem-sucedidos em todas as suas conquistas, em todos os seus objetivos, em todos os seus planos, para que tudo seja estabelecido. Tem reviravolta para você que acha que está aí jogado, que está aí paralisada, que seus sonhos não realizam mais, que você não vai conseguir. Ei, você vai conseguir sim. Basta você crer, basta você ouvir essas lições espirituais, basta você colocar em prática tudo aquilo que Deus está te ensinando. Olha, força, olha, coragem, olha, Deus está colocando sobre a sua mão palavra de Deus para você ser orientado e você conseguir vencer. Que você receba nesta noite instrução do próprio Deus para que Ele possa te orientar e te fazer mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Lute pelos seus ideais, não seja um fracassado, não deixe palavras de pessimismo, de desânimo te destruir. Vá em frente, comece algo e termine, vai até o fim, não pare no meio do caminho, não deixa nada te parar, não deixa ninguém parar você. Lute contra essas pessoas que atropelam, que chegam no meio do caminho para impedir da sua vitória chegar. Eu me lembro muito bem que quando eu era menina ainda, eu tinha muitos sonhos foram interrompidos no meio do caminho. Muitas pessoas passaram para atropelar meus sonhos. Eu tinha sonho de ser médica pediatra. Pessoas se levantaram, faziam fuxico para minha mãe. Eu cheguei a ir para outra cidade, ir para Brasília para poder estudar, morar com meus irmãos. Lá naquele lugar, pessoas com inveja de mim, parentes bem próximos, fizeram fuxico, fofoca para minha mãe me trazer de volta. Hoje minha mãe, depois de muito tempo, minha mãe soube que nada disso existiu, mas muitos se deixaram ir pela inveja, outros pela fofoca, outros pelos comentários maldosos. Por quê? Porque Satanás, ele usa vidas, ele precisa de vidas para serem usadas para quê? Para roubar nossos sonhos, para roubar nossos planos, mas nunca é tarde para sonhar. Eu fui além, eu estudei, eu fiz faculdade, não fiz talvez aquilo que eu desejava fazer, mas eu consegui me realizar. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que realiza sonhos, ainda que o inimigo esteja levantando contra a sua casa, contra a sua família, contra seus filhos, não deixa nada parar a sua fé. Tenha coragem, tenha fé, tenha força, consulte o Deus de Israel, porque Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Nunca é tarde para você sonhar. Muitos podem dizer, tá tarde para você ter um filho. Não tá tarde não, está na hora certa de Deus, é a hora que você sonha, essa é a hora que Deus realiza. Está tarde para você formar, para você voltar para uma faculdade, não tá tarde não, está na hora certa de Deus, é a hora que Deus tem para realizar, é que Ele vai realizar na sua vida. Não deixe as pessoas enganarem os talentos que tem dentro de você. Lute, vença, conquiste, alcance, porque Deus está no negócio. Receba força,
receba coragem, receba a palavra de Deus sobre a tua vida para você lutar e vencer pelos seus ideais, em nome de Jesus. Vá à frente, não deixe nada impedir de você conquistar aquilo que você sempre sonhou e vencer em nome de Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.